Vocês são a podridão, tão precisando me ouvir. Apoiaram a escravidão, elegeram Sarkozy, fizeram a religião muros com caco de vidro. Meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura escolástica, matemática é mágica pura, sem assediar alunas, sem censuras, num espaço mais aberto pra filosofar cultura. Preciso debater assuntos como aborto e a erva. O Estado vai encher vocês com o máximo de merda. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Amassada na cara aqui, salve, salve rapaziada, estamos chegando aí a mais uma edição do Orelha de Livro, depois de um século sem gravar porra nenhuma, estamos de volta, mas eu vou explicar pra vocês porque a gente parou, porque as gravações foram interrompidas aí pela minha falta de equipamento. Eu tinha uma câmerazinha, eu tinha comprado uma Action Cam uns tempo atrás e eu fucei no bagulho e fudi a tela, tá ligado? E depois o som, até no vídeo passado que eu gravei, dava pra escutar, tinha um grilo, mano, parecia que tinha um grilo quando eu falava. E eu gravei um videozão monstro da última vez, velho, falando de diversas coisas, falando sobre a ocupação das escolas, falando sobre diversos temas que tá acontecendo aí na nossa sociedade hoje em dia. E o bagulho simplesmente, mano, ficou uma barulheira do caralho e não deu pra gravar. Mas agora nós estamos pesado, portando 1080p aí, chegando em Full HD, falando um pouquinho sobre literatura, certo? Mano, esse é o último vídeo do ano, parece que não fez vídeo porra nenhuma esse ano, mas é porque, mano, eu tô trampando pra caralho e poucas vezes eu me sinto disposto a gravar e a falar umas fitas. E eu realmente ando lendo muito, velho. Mais do que o normal, porque eu preciso abastecer minha mente, porque o dia a dia, o cotidiano aí de todo proletário é lotado de uma série de futilidade, uma série de inexistência. E, assim, eu tenho caído em alguns abismos, assim, de mim mesmo. E tenho me perdido um pouco em questão pessoal, de alma, e por isso que eu parei de gravar. Então eu vou tentar fazer os orelhas de livro mais curtos possível, apresentar 2 livros, às vezes um livro só, dependendo do contexto, do conteúdo que eu tiver para falar, o que eu tiver para acrescentar, para ficar um bagulho mais legal para todo mundo. E espero continuar incentivando a literatura para quem for, certo, rapaziada? Então vamos aí a nossa primeira dica de livro. Como eu sempre busco trazer as dicas bem ecléticas, eu sempre trago um pouco de algum romance de ação, alguma aventura, enfim. E eu queria abrir com esse livro aqui, cara, que eu li e gostei demais. X-Men Espelho Negro. Como eu já falei aqui nos vídeos passados, a Novo Século tem lançado alguns formatos de livro da Marvel, puxado, adaptado dos quadrinhos para o livro, para essa literatura em si mais extensa, um pouquinho mais complexa. E eu queria passar para as pessoas, às vezes as pessoas não têm um pouco dessa cultura meio nerd, assim, meio geek, e eu gosto bastante, eu leio bastante quadrinho, eu leio bastante mangá, então eu tenho isso assim, desde criança, essa vontade e esse gosto por estar lendo. E isso me ajudou bastante na literatura, para escrever, enfim. Ajudou pra caralho, mano. E eu queria passar esse livro, dar uma ênfase nesse livro, porque foi um livro que retratou uma questão muito pessoal, assim. Ele foi escrito pela Marjorie M. Liu, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da mulher, porque, mano, eu erro tudo o nome dos gringos, eu falo tudo errado, mas é nós mesmo. Depois vocês pesquisam, Marjorie M. Liu, certo? E eu curti muito esse livro, X-Men Espelho Negro, porque X-Men já é uma série que me encanta bastante, porque ela trata muito sobre a diferença das pessoas. Na verdade, até a produção da Marvel em si, quando foi criar X-Men, quis fazer isso, retratar sobre a desigualdade em si, do mundo, e puxar isso para dentro da fantasia do tema da série, entendeu? Então é algo que eu sempre gostei, porque ele sempre retrata algo humano, né? As nossas desigualdades e como isso se constrói em guerra, sempre, né? Em todos os quadrinhos, aquela ambição por poder, o quanto pode ser prejudicial as pessoas terem ganância, né? Serem onipotentes com os outros. E é sempre um quadrinho que eu sempre bati muito na tecla. E esse quadrinho Espelho Negro, ele reflete, ele vem trazendo um questionamento de quem a gente é não estando dentro de nós mesmos. Quem você é sem as suas habilidades, quem você é fora do seu cotidiano, fora da sua zona de conforto. E isso baseia em você acreditar em quem você é de verdade, a sua essência.
Porque quando você sai da sua zona de conforto para fazer alguma outra coisa, ou pisar em algum outro local, é que você realmente descobre quem você é. É naquela simples frase, né, de quando o homem tem tudo a perder, ele descobre tudo que ele não teve a vida toda e que ele deixou de olhar. E o livro trata bem essa questão. Foi um livro que as pessoas falaram muito mal, porque ela tem pouca ação no livro, referente aos outros. Os outros tem uma pancadaria do caramba e é muito louco. E esse é mais puxado para isso, para essa questão interna. Acho que poucas pessoas fragaram isso no livro. E é um livro muito bom, muito gostoso de estar lendo. Não precisa ter segmento nenhum dos quadrinhos para estar lendo esse livro. É uma história como um romance, como qualquer outro. E ele exalta um pouco disso, de quem você é fora de si mesmo. É um livro muito bom, certo? X-Men, Espelho Negro. E, mano, eu queria apresentar esse livro aqui. Faz um tempo que eu estudei sobre, desde quando eu estava lendo o livro sobre o Brasil, uma biografia, sobre a história do Brasil. Eu terminei, já peguei ele, depois eu passei para alguns outros estudos, daí eu voltei de novo. Mas é algo que eu precisava falar, é um livro que eu preciso apresentar, porque as pessoas precisam conhecer essa parte do Brasil, elas precisam conhecer o que foi o período da ditadura no Brasil. E sem mais delongas, Brasil Nunca Mais, certo? Da editora Vozes. Brasil Nunca Mais foi um projeto para se relatar tudo o que acontecia na ditadura. Isso é um livro de arquivos de pessoas que deram seus depoimentos e arquivos das torturas, enfim, de todo o esquema da ditadura no Brasil, desde até dos grupos revolucionários, dos grupos que ascenderam contra a ditadura, e as pessoas que foram torturadas e como funcionavam essas torturas, tanto psicológicas quanto físicas. Para mim, depois da escravidão, a ditadura foi o período mais negro do Brasil, o período mais sombrio, o período de mais trevas que o Brasil passou, um período muito obscuro, né? Período muito obscuro mesmo que o Brasil teve que enfrentar, e passou, e a gente percebe na atualidade que isso não passou de maneira alguma, né? Não passou porra nenhuma isso aí continua agindo muito forte, né, dentro do Brasil, dentro do brasileiro. E desde quando estouraram as primeiras manifestações no Brasil, que a gente tem esses relatos, a gente tem essas pessoas ascendendo em alguns lugares do Brasil pedindo a volta da ditadura, a elite saindo na rua para bater panela, a elite pedindo volta de torturadores, a elite saudando torturadores, e a gente percebe que isso de alguma forma foi bom, porque até então não se tinha consciência, né? E se achava que tudo tinha acabado, que a democracia realmente tinha ascendido no Brasil e que não existia mais porra nenhuma do que tinha naquela época, né? E a gente vê que não, que realmente o Brasil é um país com uma população em massa muito sádica, né? Muito singular, e que está pouco se fudendo com a vida do próximo e só consegue pensar em si mesmo. E na verdade, quando consegue pensar, né? Porque na verdade isso não é nem um pensamento, é uma iniciativa de outros lugares, né? As pessoas veem coisas em outros lugares e começam a falar uma infinidade de coisa para a rua, falando sobre um Brasil comunista, sobre a volta aí da União Soviética, chegando pesado aí com seus tanques de guerra, Joseph Stalin renascendo das cinzas como uma fênix, entendeu? Isso chega a ser até motivo de riso, né? Porque as pessoas carecem tanto de informação e tanto de conhecimento que elas saem vomitando qualquer coisa, e geralmente só saem vomitando qualquer coisa porque eles querem sobrepor o ódio, né? E hoje, tipo assim, você precisa de algo para sobrepor o ódio, né? Você precisa de algo para sobrepor o ódio, como na época da ditadura, alguns intelectuais precisavam de argumentos científicos, entre 1 milhão de aspas, para explicar os motivos da escravidão e explicar porque o negro seria inferior ao branco. Então a burguesia busca desse mesmo relato para poder falar isso, para falar uma porrada de coisa aí de Che Guevara e de todas as pessoas que passaram aí por esse meio esquerda revolucionária da história. Isso fica um bagulho muito esquisito, e os caras começam a chamar o PT de comunista, e o caralho é quatro, e é uma corda de gente, é o Brasil tomando golpe, é Michel Temer ascendendo o poder. Então acontece muita coisa dentro do Brasil por essa falta de informação, por essa falta de formação do povo em si, como uma questão de pensar, e não só em quesito de história, mas as pessoas carecem de um afeto humano muito grande, mano, muito grande mesmo. Então as pessoas não conseguem se olhar como iguais, e elas buscarão argumentos para tentar fazer com que todo mundo seja diferente, que isso dê um motivo para o ódio. E Brasil Nunca Mais é um livro de cabeceira para isso. Eu queria realmente que a gente só lesse esse livro para reconhecer a história, mas infelizmente a gente tem que ler esse livro para entender, mano, o quão é ruim essas pessoas ficarem gritando isso no meio da rua,
saca? Saudando torturadores, uma coisa que é medíocre, chega a ser medíocre. Então, nessa fita, a gente percebe como é distante a alma das pessoas, assim, de se enxergar como um só, assim, entendeu? E como o nosso plural está cada vez mais distante e o nosso singular cada vez mais acendido aí no universo. E, mano, foi um dos livros que me tocou muito. Eu chorei diversas vezes lendo o livro, principalmente na parte das torturas. Eu tenho uma fita muito forte, eu acho que todo mundo que lê muito tem isso, que é de se imaginar no lugar. E às vezes eu me sentia preso, e tinha vezes que eu lia no serviço, eu não conseguia voltar a trabalhar muito bem. Foi um livro que me tocou bastante. Eu chorei bastante em diversas partes, entendi bastante sobre algumas questões a qual história nenhuma mostra, né? Porque a ditadura no Brasil também é um símbolo de ser ocultado dentro da nossa história para ser contado para os jovens, né? E quando viram adultos não entendem porra nenhuma, porque realmente não foram ensinados. E é um livro realmente que a escola deveria abordar. É uma realidade que existiu, que ainda persiste em ter essa faísca ainda acendida hoje em dia, que é um bagulho muito triste, que a gente vê que não tem evolução nenhuma enquanto as pessoas não conseguirem encaixar que isso é um retrocesso gigante, mano, gigante mesmo. E Brasil Nunca Mais talvez seja um dos melhores livros que retratem um pouco sobre... Um pouco não, né? Retratem a fundo aí o que foi a ditadura. Tem mais alguns documentários, desde a queda de Jango, desde as conspirações americanas para instalar a ditadura militar aqui no Brasil, conversas e agentes estrangeiros, bom, uma infinidade de coisas que as pessoas não entendem ainda e talvez não saibam, ou talvez não queiram saber, porque o ódio é mais importante do que uma argumentação lógica, certo? Então, eu vou deixar esse livro para vocês como dica máxima do canal, uma das dicas máximas até agora, e todo mundo precisa ler, certo? Esse livro tem para comprar em algumas livrarias, eu vou estar botando na descrição do vídeo o site mesmo, onde tem o livro todo ele em arquivo, certo? Dá para ler tranquilo, não é um livro extenso. E tem também como comprar, se as pessoas quiserem comprar, eu vou estar colocando o link de alguma livraria, mas não se sinta preso a esse link da livraria que eu vou pôr. Se você quiser comprar perto da sua casa, não sei o que você achar. Mano, o importante, leiam, não colocam a desculpa no veículo que estão usando para ler. Ou vai ler o livro em mídia física, ou vai ler o livro na internet, digital, ler no celular. Mano, leiam, porque a função do sistema é querer te sabotar, mano, querer te encher de preguiça, tá ligado? Pra você nunca pegar um livro na mão e nunca conhecer a história de verdade. E quem não conhece a história de verdade está submetido a abraçar esse monte de ideia fraca que esses caras vêm botando na mídia aí pra fuder nós, certo? E mano, Brasil Nunca Mais, certo? Só sentem a afirmativa do título do livro e pesquisa. Eu vou estar tentando colocar também uns documentários na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais e poderem acender mais sobre isso. E quem tiver alguns outros livros sobre ditadura também, posta aí, mano. Posta aí nos comentários, certo? Dá um like no canal, mano, ajuda a gente a crescer. Eu vou estar colocando o link da minha página do Face também, onde eu posto diversas poesias. E, mano, vamos nós, tá ligado? Vamos nós, tamo aí. Vou colocar o link do X-Men também, Espelho Negro. Ainda não tem formato digital, só tem pra comprar. Vou estar colocando também. E, mano, tamo junto, entendeu? O que faz ainda gravar um livro é as pessoas que sempre vê, chega no inbox, mano, conheci teu canal, comecei a ler. Teve um mano uns tempo atrás que chegou em mim e falou, mano, depois de alguns livros que você colocou lá na orelha de livro, eu comecei a estudar mais, eu consegui passar na faculdade. Mano, eu achei isso muito importante mesmo, tá ligado? Porque tem uma massa de gente que quer ver a gente como burro, mano. E os caras não gostam muito de mim, principalmente a elite não gosta muito de mim, porque da onde a gente vem eles estão acostumados a ver analfabeto. E ninguém que sabe falar, tá ligado? Ninguém que pega um livro. Os caras querem ver nós intocado em biqueira, mano. Intocado, chapado, dormindo na sala de aula, entendeu? E nós veio pra acender a consciência, mano. Certo? Acender a consciência, fazer o coração bater mais forte, isso é um ato revolucionário. Certo? Mais afeto por todos nós, mais consciência pra todos nós. Certo, quebrado? Tamo junto. É isso mesmo, esse foi mais uma edição do Orelha de Livre, mano. O último do ano, talvez. Mas ano que vem tem mais e a gente vai chegar pesado, certo? Tamo junto. É nóis. A literatura resiste.